Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como trabalhar com o botão de alterar cadastro. Este é mais um vídeo da série do nosso projeto de almoxarifado que nós estamos construindo do zero. Então, se você ainda não é inscrito no canal, peço para você se inscrever e acompanhar comigo essa série. E hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar com o botão de alterar os registros dentro do nosso banco de dados Axis. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link para vocês fazerem o download da planilha. Eu já deixei aqui o nosso sistema com o nome Revisão 001. Então, esta planilha que eu vou disponibilizar para vocês já vai estar com os cadastros já funcionando aqui, né, no nosso formulário de cadastro. Já vai estar com o nosso formulário de informações aqui de estoque, já trazendo as informações do banco de dados. Então, você vai baixar essa planilha e você vai acompanhar junto comigo com todos os formulários já prontos, né, com o botão de cadastro já funcionando e esse formulário de list view também funcionando. Então, clique aí, faz o download para você acompanhar junto comigo. Então, indo lá para o nosso ambiente VBA, aqui no nosso formulário de cadastro, nós vamos trabalhar agora dentro do nosso botão de alterar cadastro. Aqui ele está em branco. Nós vamos fazer aqui o nosso código. Aqui é um código bem simples para fazer a alteração do banco de dados. Aqui para iniciar, aqui nós vamos declarar uma variável do tipo DIN e nós vamos colocar aqui ID as integer. Eu preciso verificar no nosso formulário de cadastro ali se o campo ID produto está preenchido. Eu vou voltar aqui antes de a gente iniciar. Se você perceber aqui, vamos fazer o login aqui. Quando eu clico no botão cadastrar material, esse campo ele fica em branco. Isso significa que é um cadastro novo. Quando nós clicamos aqui pelo formulário de estoque, nós clicamos aqui e exibimos o material, ele traz o ID do produto. Então, este campo eu vou usar como validação para identificar que é um item de cadastro ou é um item novo para ser cadastrado no banco de dados. Porque se eu clicar aqui em cadastrar, ele vai falar que o cadastro já existe, né? E se eu clicar aqui no botão de cadastrar material direto e clicar em alterar cadastro, apareceu uma mensagem aqui, né? Vou dizer para o usuário, não tem nenhum item para ser alterado. Então, ele precisa primeiro carregar as informações e depois fazer a alteração. Então, vamos voltar lá para o VBA. Então, eu abri o endif e vou fechar o endif aqui embaixo. Então, se o nosso campo txt_id está igual a vazio, significa que não tem nenhum dado para fazer a alteração. Então, eu vou aparecer uma mensagem ao usuário, id não localizado. E, para não seguir o código, eu vou colocar um exit sub aqui para finalizar. Com isso, se eu for tentar editar algum cadastro que não tem o ID, o código já vai bloquear logo de cara aqui. Dando sequência aqui, nós vamos utilizar, conforme nós fizemos no cadastro, né, a nossa call conectar, para nós iniciar a conexão com o banco de dados. Nós vamos setar a nossa variável rs igual new adldb.connection.recordset, que nós vamos fazer consultas no banco de dados. Eu vou atribuir a nossa variável SQL, que antes nós fizemos aqui a inserção dos dados, né? Então, nós fizemos aqui o input dos dados, e agora nós vamos fazer aqui uma atualização do banco de dados. Então, aqui nós vamos utilizar aqui o update, tb_produto, que é onde nós vamos alterar, e nós vamos setar os valores dos campos que nós vamos fazer a alteração. Então, aqui tem uma boa prática, né? Eu vou copiar aqui esse comando SQL, porque nós vamos fazer o seguinte. Então, a SQL vai receber aqui SQL concatenado com CHR13. Eu vou explicar para vocês o que significa. Concatenado com o nome do campo que nós vamos utilizar aqui. Então, eu vou ir quebrando as linhas para ficar mais fácil até para depurar o código lá no VBA do banco de dados Axis. Então, aqui nós vamos atualizar aqui o campo descrição. Eu vou abrir aqui o nosso banco de dados para ver como é que está escrito lá o nome da nossa coluna. Aqui no nosso banco de dados, ó, nós temos a coluna código, descrição, unidade, então nós vamos alterar todas as colunas, porque eu não sei qual campo que o usuário alterou, então nós precisamos alterar todos os campos. Eu vou colocar aqui na tela do lado, então a descrição vai receber aqui, né? Então, descrição igual. Eu vou ter que utilizar aqui esses campos de aspas simples e aspas dupla, para me concatenar com o valor do nosso formulário. Então, aqui ele vai receber metxt descrição
ponto texto, concatenado. Aí eu fecho a aspas, eu tenho que colocar essa aspas simples aqui para mim levar essa informação lá no banco de dados. E tenho que colocar a vírgula para começar a alterar um novo campo. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar isso aqui e vou utilizar essa mesma estrutura, alterando aqui o nome do campo. Então agora vai ser, a próxima aqui é descrição, unidade. Então aqui vai receber o campo unidade. E eu vou fazer isso para todos os campos. Pronto, eu terminei de preencher aqui todos os campos. Eu vou apenas tirar aqui esse controlado daqui, porque ele é um campo sim ou não lá no nosso formulário. E no banco de dados, nós precisamos considerar ele aqui para cadastro -1 ou 0. Aqui no final, nós vamos colocar uma condição para verificar se o nosso formulário está como sim ou não, para aí sim cadastrar no banco de dados. Então aqui eu vou perguntar se o nosso me.txt ativo, que nós chamamos aqui, for igual a sim, então ele vai fazer alguma coisa. E nós vamos colocar aqui um senão e fechar o end if. Então aqui o controlado ele vai ser igual, eu vou apagar aqui, né, no caso, então ele vai ser igual a -1. E aqui, se ele não for igual a sim, ele for igual a não, ele vai receber o valor igual a 0. Então, se eu não esqueci de nenhum campo, nós vamos fazer um teste aqui. Então, só retomando aqui, né? Então, nós fizemos aqui um update, aqui no nosso tb_produto, na nossa tabela. Nós falamos aqui que o campo descrição vai receber o campo lá do nosso formulário chamado descrição. Eu coloquei aqui a vírgula e coloquei aqui entre aspas, né, concatenado aqui, porque eu preciso receber essa informação lá do formulário. Então, essa informação vem do formulário. Aqui eu passei todas as informações do banco de dados e aqui no final eu considerei uma condição para cadastrar -1 ou 0 na coluna ativo. O campo código do produto, nós não estamos alterando o código do produto aqui e nem o ID dele, tá bom? Então aqui nós vamos fazer somente essas alterações. Depois que nós finalizar aqui a parte de informação dos campos, nós precisamos agora colocar uma condição. Vamos continuar aqui com a nossa SQL. Vai continuar recebendo aqui SQL concatenado com CHR13 para quebrar a linha. E agora nós vamos falar aonde nós vamos alterar esse registro. Então, vou colocar aqui a cláusula where. Então, nós vamos fazer o update where ID, deixa eu ver se é ID aqui no nosso banco de dados. Então, nós vamos utilizar aqui o ID do produto, né, que é essa coluna, como referência, aonde o campo ID ele for igual. Aí agora eu preciso colocar entre aspas aqui, né, e vou colocar um concatenado para receber a informação lá do nosso formulário. me.txt ID. Aqui eu posso tanto utilizar o campo do formulário quanto a nossa variável aqui em cima, né? Então eu teria que atribuir a nossa variável aqui, posso até utilizar aqui, né, que o ID vai receber o formulário.txt_id. Com isso, eu posso, em vez de colocar aqui o nome do formulário, eu posso simplesmente colocar ID. Até agora, nós fizemos somente a atualização da nossa variável SQL e agora nós precisamos executar esse comando dentro do banco de dados. Então, nós vamos utilizar aqui a nossa conexão, ponto, execute, a nossa variável SQL. Depois que executar isso no banco de dados, nós vamos desconectar do banco de dados. Então, vou chamar aqui call desconectar e aí aparecer uma mensagem para o usuário dizendo que o código
foi alterado com sucesso. Vamos utilizar aqui o VB Information como informação. E aí nós finalizamos o nosso código. Vou colocar aqui. O código foi alterado com sucesso. E aí nós podemos testar agora, ver se está tudo funcionando. Eu vou colocar um pause aqui para nós visualizar isso daí acontecendo. Então eu vou selecionar um item aqui aleatório do nosso banco de dados. Vou clicar em exibir. Aqui eu vou colocar aqui uma descrição, uma observação aqui, fabricante do item. E vou clicar no botão alterar cadastro. Aqui ele já percorreu todo o nosso campo. Aqui ele trouxe a nossa variável SQL, né? Alimentou a nossa variável e agora, se tiver tudo certo, ele vai passar reto. Ele passou reto, então não teve nenhum erro. Aqui ele vai chamar a desconectar aqui do nosso banco de dados e vai aparecer a mensagem para o usuário dizendo que o código foi alterado com sucesso. Agora nós precisamos ver se realmente alterou as informações. Então eu vou fechar aqui o nosso formulário e vou clicar em exibir detalhes. E veja só, ele já carregou aqui o campo que nós acabamos de alterar. Então aqui eu posso alterar a localização, eu vou colocar quadra D, vou colocar aqui o mínimo, eu vou colocar 10 e o máximo 20 e vou clicar em alterar. Aqui ele vai fazer a operação, diz que alterou, vamos ver se alterou mesmo, vou fechar e vou abrir. Aqui ele trouxe quadra D, mínimo 10, máximo 20. Então já está funcionando aqui o nosso código. Para melhorar esse código, nós podemos fazer alguns bloqueios aqui. Por exemplo, se eu tentar cadastrar aqui um estoque mínimo igual a zero, eu não posso permitir que o usuário faça isso, porque um estoque mínimo igual a zero não é legal, porque quando o item chegar abaixo do mínimo, eu preciso startar a compra. Então, no mínimo que eu tenho que ter no estoque, pelo menos uma quantidade. Então, aqui, no mínimo, tem que ser 1. Se o usuário tentar digitar 0 e clicar em alterar, ele vai executar o código normalmente. Então, eu vou executar aqui, ele alterou. Porém, veja que quando eu clicar aqui em exibir, ele vai trazer o mínimo 0. Se o item é mínimo 0, significa que eu posso ter 0 itens no estoque, então não faz muito sentido. Então, para ele ser 0 no estoque, aqui deveria ser um item não controlado. Aí tudo bem, eu posso ter o item zerado no estoque, que vai ser compras pontuais que eu irei fazer. Então, aqui nós podemos, primeiramente, fazer esse bloqueio aqui no nosso cadastro. Então, vamos voltar aqui no nosso código do VBA. Então, antes de fazer a parte de alteração dos campos, nós podemos validar essa informação. Então, aqui ó, nós já fizemos uma validação, verificando se o item é um item de alteração ou cadastro, né? E agora nós vamos fazer a validação desses campos. Eu vou chamar aqui de condição 1 no nosso comentário, apenas para nós identificar e ficar mais fácil de visualizar. Então, essa condição será assim, nós vamos colocar aqui um if, nós vamos verificar se me.txt_min é igual a 0. Nós podemos também aproveitar e verificar se o estoque máximo está igual a 0. Então, ele não pode ser igual a 0. Então, eu vou colocar aqui, se estoque mínimo igual a 0 e o estoque máximo, txt_máximo, igual a 0, aqui nós podemos colocar a condição ou. Se ou um ou o outro for igual a 0, nós não vamos aceitar esse cadastro. Então, aqui nós vamos colocar um end if e nós vamos colocar uma mensagem para o usuário. Então, veja bem, aqui eu coloquei se estoque mínimo igual a 0 ou estoque máximo igual a 0, vai aparecer uma mensagem para o usuário. Então, para itens controlado, nós precisamos identificar isso, não é permitir estoque mínimo ou máximo igual a 0. Então, aqui eu tenho que colocar mais uma condição aqui, né? Então, se estoque mínimo ou estoque máximo igual a 0, e aí eu tenho uma condição E aqui também para verificar se o textbox lá que eu coloquei aqui como ativo é igual assim, que ele é um item controlado. Então, se ele é um item controlado e o estoque mínimo igual a 0 ou o máximo igual a 0, ele vai dar esse erro para o usuário e vai impedir o registro. Então, eu vou colocar um end sub para não continuar a operação. E aqui nós finalizamos a primeira validação do campo. A segunda validação que nós vamos fazer aqui, vou colocar como condição 2, nós vamos verificar se o estoque máximo ele é menor que o estoque mínimo. Então, na lógica, nós precisamos colocar o estoque mínimo
tem que ser menor que o estoque máximo. Isso para fazer conta e fazer o nosso fluxo funcionar direitinho. Então, nós vamos colocar mais uma condição aqui. Se me.txt mínimo, ele tem que ser menor, vou colocar aqui maior ou igual, somente maior que me.txt máximo. O que isso significa? Eu não posso ter um estoque mínimo maior que o meu estoque máximo. Eles podem ser igual, mínimo 1, máximo 1. Isso é permitido. Então, nós vamos colocar uma outra mensagem aqui. Então, aqui eu coloquei mais uma mensagem para o usuário dizendo que não é permitido estoque mínimo maior que o estoque máximo. Então, nós precisamos verificar isso antes de registrar também. E uma outra condição que nós podemos colocar aqui é utilizar os mesmos critérios que nós fizemos aqui no cadastro, é verificar se o item foi preenchido corretamente. Então, nós precisamos preencher todos os campos antes de registrar no banco de dados. Nós fizemos essa lógica aqui no cadastro e nós vamos repetir aqui na parte de alteração do registro. Eu vou colocar até aqui em cima como padrão, que eu gosto sempre de considerar isso aqui, na verdade, como condição 1, né? Verificar se todos os campos estão preenchidos corretamente. E aí sim nós aplicamos aqui a condição número 2 e depois a condição número 3. Vamos fazer alguns testes agora, tentando registrar lá no banco de dados, alterar um cadastro e forçando para ver se isso aqui está funcionando. Então, eu vou pegar aqui um item aleatório, vou pegar esse item que nós utilizamos, eu vou tentar cadastrar aqui o estoque mínimo de 10 e o estoque máximo de 5. Ele tem que bloquear de acordo com o nosso código. Então, eu vou clicar e o código foi alterado com sucesso. Vamos verificar por que ele fez o cadastro. Aqui no nosso código, nós perguntamos assim, se o estoque mínimo for maior que o estoque máximo, ele deveria aparecer essa mensagem. Vamos colocar aqui um bloqueio e verificar novamente. Eu vou clicar aqui em alterar cadastro. Então, o estoque mínimo é 10 e o estoque máximo é 5. E aqui ele não está atendendo a nossa solicitação. Se você verificar, o número 10 está entre aspas, porque ele está trabalhando como texto. Tá? Então, aqui, obrigatoriamente, nós vamos ter que declarar uma variável para atribuir os valores de cada campo. Então, vou ter que pausar o código aqui. E dentro do nosso botão, nós vamos criar mais duas variáveis aqui. O tipo mínimo, as. Eu vou colocar aqui a variável condição doble, para ele aceitar casas decimais também, porque podemos ter código nessa condição. E aí, eu terei que atribuir os valores aqui no nosso mínimo e máximo. Posso até considerar aqui em cima, né? Então, o mínimo ele vai receber me.txtmin. E o máximo vai receber me.txtmáximo. E aqui nós vamos fazer uma alteração. Então, aqui não vai ser direto do formulário, nós vamos falar que é a nossa variável. Então, aqui também eu vou utilizar a nossa variável. E vamos fazer um teste novamente. Então, agora eu vou tentar cadastrar 10 e máximo 5. Vamos ver aqui, ó, agora mínimo 10, máximo 5. Agora ele identificou que 10 é maior que 5, então ele entrou no nosso critério aqui e vai aparecer a mensagem para o usuário dizendo que não é permitido estoque mínimo maior que estoque máximo. Então ele já recebeu aqui a nossa primeira validação. Agora eu vou tentar forçar a segunda validação aqui, que é o estoque mínimo igual a zero ou o estoque máximo igual a zero, e o ativo tem que ser igual a 5. Então vamos colocar aqui igual a zero, estoque máximo igual a 5 e o item controlado. Então aqui ele também entrou na nossa segunda condição aqui
dizendo que para itens controlados não é permitido estoque mínimo ou máximo igual a 0. Então vamos dar sequência aqui, eu vou mudar para mínimo ou máximo 5. E agora a nossa condição ela não é verdadeira, então ela passou reto aqui e fez a alteração tranquilo. Vamos testar mais uma vez, vou colocar um item não controlado, mínimo máximo 0, vamos alterar. Aqui ele também passou reto. Então a nossa validação também está funcionando. E lá também tinha o critério de, se caso tivesse os campos vazios aqui, né, clicar em alterar, aí gerou um erro. Vamos verificar aqui. Aqui ele está com o campo vazio, então eu falei que a nossa variável é um número, né? Podendo ser decimal, e aqui está vazio. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos atribuir esta variável, vou ter que parar o código aqui, nós vamos atribuir essa variável aqui, depois da validação que todos os campos estão preenchidos corretamente. Vamos testar novamente. Então, agora eu vou colocar mínimo e máximo igual a 0, controlado igual a não, e vou clicar em alterar. Aqui ele vai registrar, né? Nós já fizemos esse teste, então vamos apagar aqui. Vou tentar cadastrar. E aí ele vai pedir aqui para eu preencher todos os campos antes de efetuar o registro. Então, essa é a nossa primeira condição que nós temos lá. Então, basicamente, todas as nossas validações estão funcionando. O campo de alterar cadastro já está funcionando. E aí, nós precisamos agora, por exemplo, aqui, quando eu fazer a alteração, né, mínimo 5, vamos fazer um teste aqui, ó. Quando eu alterar o registro, ó, alterei para mínimo 2, máximo 5, aqui não está fazendo a atualização. Então, basta eu clicar aqui, limpar e atualizar, e ele não está fazendo a alteração. Vamos verificar aqui novamente. Eu vou alterar. Vamos fechar. Nós não configuramos esse botão limpar atualizar. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês como é que funciona. Esse botão aí, nós vamos trabalhar ele o seguinte. Quando eu clicar nesse botão aqui, eu vou simplesmente chamar call userform underline initialize. O que isso significa? Então, quando eu clicar naquele botão, eu vou trazer essa informação aqui, ó, de quando o formulário inicializa, eu vou trazer exatamente, carregar os campos novamente. Vamos fazer um teste aqui. Então, vou clicar aqui. Agora eu vou alterar aqui mínimo 10, máximo 20. Vou clicar em atualizar. Ele vai executar aqui o nosso código. Aqui ainda não atualizou, então quando eu clicar em limpar atualizar, ele fez a atualização daqui do nosso formulário e trouxe aqui as informações do listbox. Então agora está tudo funcionando, o nosso botão de alterar cadastro está perfeitamente funcionando. Então, para você que assistiu até agora, né, eu comentei que eu deixei na descrição do vídeo o link para fazer o download da planilha com essas alterações. Então você vai receber exatamente, a partir dessa aula, todas as informações que eu fiz aqui, todos os códigos disponíveis para vocês, baixando a planilha aí no link da descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir e nós daremos sequência aqui na próxima aula.